Olá, meus queridos alunos, que vocês possam ter tido uma noite boa de descanso, renovados, né? Mas por mais um dia na presença do Senhor. Vamos à lição número 6, que fala sobre verdadeiro amor em tempos de revolução afetiva. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar sobre sentimento afetivo, né? Amizade afetiva. E isso está bem moderno nos tempos de hoje, porque essa palavra afetiva vem de afeto, né? Mas isso não significa que numa relação afetiva haja realmente o verdadeiro amor, né? Então, afeto é você gostar de uma pessoa, né? Ter sentimentos por aquela pessoa, mas não necessariamente você precisa ter o amor, a essência realmente do amor. Então, você ter afeto é diferente de você ter amor em relação a alguém, a um relacionamento ou a alguma coisa. E é isso que a gente vai ver na lição de hoje. O texto básico fica lá em 1 João 4, de 7 a 9. Deus é amor. 1 João 4, de 7 a 9. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Essa é a prova maior que Deus nos ama, né? Ele deu o seu único Filho, né? Aquele amor criado ali por Deus, né? A única coisa que ele tinha, né? Aquele amor, igual a gente quando tem filho ou filhos, né? A gente tem um amor muito grande, né? A gente dá a nossa vida em lugar deles. Com certeza uma mãe e um pai dão a vida no lugar de um filho, né? E Deus deu o filho dele em nosso lugar. Isso é uma prova maior de amor. E essa relação afetiva que a gente vai falar aqui é uma relação boa, legal, gostosa de ter uma relação, mas não necessariamente ela obriga você a ter o amor, a essência realmente do amor. A introdução fala assim: Francis A. Schaeffer, no prefácio que escreveu no seu livro A Morte da Razão, nos ensinou que cada nova geração de cristãos precisa aprender como falar a sua época de uma maneira comunicativa, como quem vai passar uma longa temporada no exterior. Ou seja, não basta apenas aprendermos a gramática e a pronúncia do idioma local. É necessário também aprender o modo como as pessoas do lugar visitado expressam suas ideias. Assim, conseguiremos nos comunicar de modo eficiente. Com esse raciocínio, Schaeffer estava nos chamando à responsabilidade de aprendermos as formas de pensamentos das pessoas com quem falaremos e comunicaremos o Evangelho. Em resumo, não somos chamados apenas a professar as doutrinas bíblicas corretas, mas também a comunicar essas verdades de modo que nossa geração as entenda. Então não basta só a gente falar, né? A gente precisa se expressar de uma forma que as pessoas nos entendam. Não adianta a gente falar em termos técnicos, com palavras muito difíceis e as pessoas, e aí? Ela quis dizer o que com isso, né? Então a gente precisa ter uma palavra, sim, que expresse a vontade de Deus, mas de uma forma que as pessoas nos entendam. E uma forma das pessoas nos entender é vendo o nosso testemunho, né? Porque tem pessoas que falam muita coisa, mas não faz nem a metade daquilo que manda os outros fazerem, né? Então a gente precisa ficar atento a isso. O que é a revolução afetiva? Uma das formas de pensamentos mais correntes em nosso tempo é o campo afetivo. Foi o que eu falei lá no início, né? Tá em moda agora falar sobre relação afetiva. Aquilo que se convencionou chamar de revolução afetiva marca profundamente toda a nossa geração. Basicamente envolve transformações culturais iniciadas pelo movimento romântico no século XIX, que deram origem a uma sentimentalização da experiência humana, que, por sua vez, submeteu todas as esferas da vida à afetização. Falei errado, desculpa. Quando falamos sobre uma revolução afetiva, não estamos nos limitando às questões do gênero e sexualidade.
Muito além disso, existem tendências culturais que já descrevem dinâmicas da nossa sociedade, como capitalismo afetivo, pedagogia afetiva, cursos de escrita afetiva e até mesmo restaurantes de alta gastronomia já definem suas práticas como culinária afetiva. Como eu falei, irmãos, como está muito em moda essa palavra afetiva, ela não só está ligada a um relacionamento de duas pessoas, mas em várias áreas da nossa vida. Aqui fala até da culinária, uma culinária mais afetiva, né, que você bate o olho e você já gosta mais. Então, em várias áreas da nossa vida, essa palavrinha afetiva agora está em alta, né, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. O diagnóstico do sociólogo norte-americano e crítico cultural Philip Riffe estava certa em seu livro O Triunfo da Terapêutica. Estamos diante da emergência de um novo tipo de ser humano. Em vez de ser chamado ao arrependimento de seus pecados ou à responsabilização de seus vícios morais, o homo sentimentalis, né, que é o homem sentimental, só quer ser agradado. A satisfação das emoções transformou-se no critério último para julgar toda a legitimidade ou não da existência humana. É a partir dessa transformação psicológica e moral do ser humano que todas aquelas consequências são desencadeadas na economia, no ensino, nos relacionamentos e, consequentemente, na espiritualidade de cada cidadão do mundo moderno. Então, quando aqui fala que em vez de ser chamado ao arrependimento, seus pecados, né, trazer a pessoa à realidade mesmo, à responsabilidade de seus vícios morais, né, da sua prática de pecado e tudo, a gente precisa tomar cuidado, porque se falar alguma coisa mais, assim, muito sincera com o irmão, ele pode não se agradar e sair da igreja. Então, hoje, essa forma afetiva, ela está muito ligada a ser agradado, né? A gente precisa ter um relacionamento aqui na nossa igreja mais afetivo, ou seja, a gente precisa agradar mais e ser agradado, né? Então, a gente, não vou falar determinada coisa com o irmãozinho não, senão ele ficar chateado comigo e vai sair da igreja, né? Ou vai ficar chateado e vai levar a questão até o conselho, né? Então, essa forma afetiva está muito abrangente nos dias de hoje. E isso tem levado a igreja a essa prática afetiva. Não, irmãos, que o afeto seja errado. Não é isso que eu quero dizer. O afeto é muito importante. Você amar aquela pessoa e ter afeto por ela é primordial. É essencial na nossa vida. A gente precisa ter afeto uns pelos outros. Mas deixar o amor de lado e ter uma relação somente afetiva, isso pode ser preocupante, porque cadê o amor nessa história toda, né? Será que a gente está mesmo amando o próximo, como a palavra de Deus no seu mandamento manda a gente amar? Então a gente precisa ficar ligado nessas coisas. Nesse contexto, é claro que a fé cristã e a teologia bíblica não poderiam ficar intactas. As lentes sentimentalistas alcançaram as páginas das escrituras cristãs e transformaram a mensagem do evangelho em um ralo discurso de manipulação afetiva. Muitos são os pastores e líderes da igreja evangélica que se aproveitam dessa disposição sentimentalista dos seus ouvintes e os manipulam com toda a sorte de falsas doutrinas e heresias teológicas. Então é jogado muito afeto, né? Dentro desse afeto, muitas coisas vão penetrando dentro da igreja, penetrando na cabecinha dos irmãos, e isso faz com que a manipulação venha da liderança dos pastores e dos líderes das igrejas para influenciar em heresias teológicas. Heresia significa coisas que não estão na palavra de Deus. Coisas que dizem por aí, que a gente acha que está na palavra de Deus e começa a seguir porque acha que está ali, mas não está. Então a gente precisa realmente saber o que tem dentro da palavra de Deus, o que realmente pode ser ensinado e aprendido e obedecido, né? E por causa dessa relação muito afetiva, que bonito, que lindo, que palavras lindas, né? Nossa, mas fala tão bem, nossa, que prazer ouvir a pessoa falar. Mas será que está sendo sincero? Será que está sendo realista? Está dentro do contexto da palavra de Deus? Então, só o afeto, irmãos, ele sozinho é muito perigoso, né? A gente precisa ter o afeto, mas ele tem que vir junto com o amor, principalmente o amor.
A visão robusta do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus foi substituída por uma divindade distante, deísmo, focada meramente em nosso comportamento moral, moralista, e que tem o único interesse em agradar nossos afetos, que são os terapêuticos. O aconselhamento bíblico, a pregação expositiva e a disciplina eclesiástica foram substituídos por amenidades sentimentalistas, conselhos superficiais e o uso da Bíblia para produzir tão somente estado de espírito cheios de positividades. É isso que significa o triunfo da terapêutica. Então, a gente pensar positivo, ok, mas a gente só achar que por eu ser cristão, por eu ir à igreja, por eu ser dizimista, por eu, praticar a palavra de Deus, minha vida vai ser só positiva, vai só prosperar, não vou ter aflição. Isso é um engano muito grande, né? Porque Deus mesmo falou que no mundo tereis aflições. Então, provas virão, enfermidades virão, desemprego virão, né? Isso está na palavra de Deus, mas a gente passa pela prova tendo um Deus que está conosco, que nos dá o alicerce, nos dá toda capacidade para poder passar por tudo aquilo. Mesmo que demore um tempo, mas a vitória virá, porque Deus nos prometeu isso. Então, a gente precisa ter cuidado, em achar que a nossa vida vai ser um mar de rosas, porque a gente é evangélico, porque a gente aceitou Jesus como único Salvador, é batizado, participa da ceia. Não, a gente tem que ser realista e saber que a vida não vai ser vivida somente por afetos e boas coisas. A gente vai passar por momentos difíceis, sim. Munidos dessa visão de mundo sentimentalista, as pessoas passaram a reler as histórias bíblicas segundo seus novos critérios de julgamento hiperafetivos. Não demorou muito para que a teologia também se tornasse sentimentalista e as narrativas da escritura fossem usadas para justificar os vícios morais advindos dos descontroles de nossas afeições. Trocaram a verdade pela mentira e por isso, conforme Paulo já havia descrito, foram entregues a impurezas segundo os desejos pecaminosos dos nossos corações. Então, essa parte aqui, trocaram a verdade pela mentira, muita gente faz isso nos dias de hoje. A mentira está tão entranhada na vida da pessoa que ela acredita que aquela mentira toda é a sua verdade. A verdade dela é uma mentira, porque ela vive naquilo ali. Ela quer acreditar numa coisa que não existe, que é falsa. Então, toda aquela mentira vira a verdade para aquela pessoa e ela acredita naquilo. Ela faz a sua vida girar em torno daquilo ali. Então, isso é muito perigoso. Então, aquele afeto por aquela coisa falsa, por aquela identidade que você realmente não é, acaba virando uma verdade. Então, você não pode acreditar numa coisa que não existe, numa coisa que é falsa. Então, a gente precisa viver a realidade, precisa viver a mais pura e verdadeira vida que realmente nós vivemos aqui, para que a gente não se engane e que a gente viva uma coisa errada. Deus não se agrada disso. A gente precisa viver a verdade verdadeira, O ponto 2 fala: é parte fundamental do ensino das Escrituras que nós não acreditamos que o amor seja um mero sentimento que pode ser manipulado, transformado em produto e vendido como fórmula mágica para os nossos problemas pessoais. Não é porque a gente acredita no amor de Deus, a gente pisca ou estala os dedos e tudo acontece conforme a gente quer. Não é dessa forma, A gente sabe que o amor de Deus é essencial nas nossas vidas e pelo fato da gente amar a Deus e obedecer a Ele, a nossa vida tem que ser regrada de tudo que a palavra de Deus nos manda fazer. Na Bíblia, o amor não é uma emoção, nem mesmo uma experiência boa na vida. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, se a gente ama, a gente acredita em Deus. E Deus é o amor, e não o amor é Deus, Veja o que escreveu o apóstolo João. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele.
Se a gente fala que ama a Deus, né, e a gente não ama o nosso irmão, o nosso próximo, a gente está contradizendo a palavra de Deus, né? Esse amor não está sendo sincero e não está sendo vivido como deveria, como Deus quer que nós vivamos. Esse texto pode nos ajudar a enxergar a imensa diferença que existe entre a concepção do amor, que é sentimentalista, comum em nossos dias, e a visão bíblica de amor como a essência do caráter do próprio Deus, porque Deus é amor, né? E, consequentemente, da vida daqueles que estão em aliança com Ele. Então, quem vive um amor sentimentalista, né, muito superficial, eu amo sim. Eu tenho amor por fulano sim. Eu amo a obra do Senhor sim. Mas não faz nada, né, que alicerce isso, que demonstre verdadeiramente isso e que Deus se agrada daquilo, a gente está vivendo um amor superficial. A gente está banalizando o amor, né? A vida daqueles que estão com aliança com Deus, ela vive realmente o amor, né? Então, esse amor tem que ser profundo, ele não pode ser ali raso, superficial, né? Não pode ser apenas afetivo, tem que ser um amor profundo. É isso que Deus quer de nós. Em primeiro lugar, João indica quem nós somos. Amados, 1 João 4,7, como a gente leu no texto básico. Logo de entrada, portanto, ele irá falar sobre o amor de Deus para aqueles que já foram objetos desse amor. Somos amados e por isso temos condições de amar. Se nós somos amados, nós temos condição de passar isso para frente, né? De amar também. Sendo assim, após esse indicativo bíblico, ele estabelece um imperativo. Amemo-nos uns aos outros, que fala no versículo 7. Somente quem já foi amado tem condições de amar. Isso porque nós renascemos a partir do amor de Deus e conhecemos a Deus. A máxima do apóstolo João, portanto, é que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Em segundo lugar, ele inverte o seu raciocínio e passa a definir o que é amor. A inversão é dizer que quem não ama não conhece a Deus. Então, se você não ama ninguém, nada, você não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor, né? Justamente porque aqueles que são amados e devem continuar amando uns aos outros são nascidos de Deus e, por isso, conhecem a Deus. Tudo isso pode ser dito de alguém por uma razão simples, mas definitiva, porque Deus é amor, né? Deus, uma palavrinha tão pequena, mas um amor tão grande, né? Infinito, que não tem como a gente medir, né? Mensurar todo o amor que ele sente por nós. E se nós acreditamos em Deus e Deus é o amor, nós devemos amar e demonstrar isso em todo o tempo. O apóstolo João é certeiro em nos mostrar que o imperativo que temos de amar uns aos outros só pode ser uma verdade em nossa vida porque o amor vem de Deus e ele nos amou primeiro. Entretanto, esse amor não pode ser encarado com os parâmetros sentimentalistas que estamos vendo tornarem-se regra em nossa sociedade hoje, né? É justamente por isso que o apóstolo João toma o cuidado de deixar explícito que o modo de demonstrar amor que procede de Deus encontra o seu grande paradigma na obra de Jesus. Deus nos amou tanto que deu o seu Filho. Ele mostrou o que era amor de uma maneira a não deixar dúvida, né? Quem vai duvidar que Deus realmente ama ou não a partir do momento que ele dá o Filho para morrer por nós que somos pecadores, né? Então não tem como questionar isso. Ele demonstrou isso o tempo todo, né? Dando o seu Filho. Então essa é a maior prova. Então, enviando o seu único Filho ao mundo para que, por intermédio de sua obra consumada e aplicada a cada um dos membros da aliança, possamos ter vida verdadeira. Fomos literalmente nascidos do amor. Nós fomos gerados e nascidos do amor de Deus, né? Essa é a maior prova, né? Que nós fomos criados por Deus porque Ele nos ama, Ele criou e nos amou. Amou tanto que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Quem estaria na cruz seríamos nós, pecadores que somos. Mas ele inverte a situação, ele dá o Filho dele para ficar ali em nosso lugar. E a conclusão, irmãos, fala o seguinte, podemos concluir toda a discussão acima por meio desta urgente lição. Só ama quem conhece a Deus, pois ele é o amor.
Nossas emoções, nossos sentimentos ou mesmo nossas experiências de vida não são nosso padrão, nosso parâmetro para sabermos que somos amados e se estamos amando de fato. A Bíblia ensina que a maior prova... Só um instantinho, porque está na outra página. A Bíblia nos ensina que a maior prova do amor foi Deus ter dado seu único filho por nós. Sendo assim, amar é sinônimo de serviço, de entrega generosa, de dar o que temos de melhor, como uma resposta da gratidão ao que Deus fez por nós na morte e ressurreição de Cristo. Então, a maior prova que nós podemos mostrar para Deus, Ele sabe disso, mas Ele quer a demonstração do nosso amor, é dar o que temos de melhor para Ele, dar o melhor do nosso tempo, dar o melhor do nosso dom e talento, dar o melhor de tudo que a gente faz para não que a gente vá pagar esse amor, né? Mas é o mínimo que a gente pode fazer, é louvar, adorar, né? Bendizer o nome do Senhor e dar o nosso melhor, para que a gente possa agradar, deixar Deus feliz com o nosso amor, com a nossa gratidão, né? E a aplicação fala o seguinte, resumindo toda ela: Deus é amor, mas o amor não é Deus. Então a gente sabe que Deus, né, que é a maior expressão de amor, deu seu filho para morrer por nós. Então, se Deus é amor e a gente ama a Deus, a gente precisa praticar o amor. E não somente, como a gente falou lá no início, sobre o afeto. Ah, fulano, eu tenho afeto por fulano, mas será que você tem amor pelo fulano, né, por aquela pessoa? Você tem só uma admiração ou você ama, né? Afeto é uma coisa, amor é outra. Então, quando a gente vê falar nas novelas, nos filmes, nos noticiários sobre relação afetiva, não necessariamente ali há o amor. Pode haver o afeto, mas o amor não, né? E a gente vê muito falar sobre isso nos dias de hoje. Em tudo que a gente vai ler ou pesquisar ou assistir, se fala muito, preste atenção só, sobre o afeto, sobre relação afetiva, sobre relacionamento afetivo. Mas isso não está incluindo aí o verdadeiro amor de Deus. Então a gente precisa tomar cuidado e amar mais, demonstrar mais o amor, obedecendo e fazendo a obra do Senhor, dando o melhor de nós. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando durante todo o dia de hoje. Vamos orar a Deus, então, agradecendo pelo estudo de mais um domingo. Pai querido, queremos te agradecer pela nossa classe, pelos professores, pela nossa escola dominical. Queremos te pedir pelos alunos dessa classe, por aqueles também que não são alunos matriculados, mas que assistem os nossos estudos aos domingos. Ó Deus, muito obrigado pela vida de cada um. Continua sustentando. Se for motivo de doença, que tu possa estar curando agora em nome de Jesus, dando tranquilidade. Se for o desemprego, Senhor, abre portas, Senhor. E queremos, com o estudo dessa lição, Senhor, amar mais, demonstrar mais o teu amor, obedecendo a tua palavra, nos entregando mais, dando o melhor de cada um de nós, para que nós possamos, Senhor, amar mais a tua casa, fazer a tua obra e com o nosso testemunho, Senhor, vivo e eficaz, nós possamos ter afeto pelas pessoas, sim, mas principalmente ter o amor, a essência do amor, que nós possamos praticar isso todos os dias das nossas vidas, independente de onde estivermos, em qual situação estejamos passando, mas que nós sabemos que teu amor é tão grande por nós que tu deste o teu filho, o único filho, para morrer em nosso lugar. Então, Deus, nós queremos honrar tudo isso, te agradecendo, fazendo a tua vontade, amando mais a tua palavra, que nós possamos cada dia mais ser mais agradáveis a ti, te alegrar mais e não entristecer o seu coração. Nos dá força, Senhor, para continuarmos essa vida aqui, enquanto tu quiseres que nós estejamos aqui. Continue nos abençoando, obrigado pelo teu amor em nossas vidas, obrigada pela nossa classe, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, queridos. Fiquem com Deus. Um ótimo domingo a todos. Uma excelente semana. Um beijo grande. Tchau, tchau.